Bom dia! Começando mais um Despertando com Dharma, dia 14, quarta-feira. Começando com a música do Giovanni Cidreira, Última Vida Submarina. Bom dia, Mauro. Bom dia, Ana Tereza. Bom dia, Isis. Márcia, tudo bem? Bom dia, Rúbia. Bom dia, Adriana. Debbie, Aline, Maria. Que bacana. Ó, turma entrando no Despertando com Dharma. Bom dia, Isa. Bom dia, Fabiola. Que legal, né? Oi, Cris. Bacaninha essa música, né? Olha só. Esse é o Giovanni Cidreira, Última Vida Submarina. Oi, Jonathan, Fran, tudo bem? Silvia. Pessoal do Rio, Curitiba, Garopaba, Floripa, Lajeado, Palhoça. Espetacular, né? Quando que o Dharma, né, quando que falar do budismo ia atingir tanta gente, assim, né? Pensa se o Buda imaginava isso. Bacana, tá tudo bem com vocês? Bom dia, Rosana. Vamos lá então, deixa eu tirar a musiquinha aqui. Olha aí que bacana essa música, né? Gosto das coisas dramáticas assim. É a mistura do italiano com o espanhol no meu sangue, daquela agora. E do pisciano, né? Também. Então, bom dia a todos, todas. Que beleza. E hoje tem a comunidade, hoje à noite, né? Tá bombando ali. Galera pedindo para participar. Oi, Luciana. Oi, Nádia. E aí, então, é só chegar. Hoje a gente vai fazer uma comunidade aberta. Então, é só pedir para entrar ali que eu mando o link. Oi, Karen. Tudo bem? Como é que estão as crianças? Miguel? Tranquilinho? Acordou essa hora, então deu problema essa noite. Oi, Alice. Oi, Sinara. E aí, Sinara, recebendo aí a colega de Dharma. Deixa eu só tirar esses arquivos aqui que estão abrindo. Aqui. Senão vai ficar um monte de coisa piscando na minha tela. Muito bem. Né? Ah, não, pisciano é uma coisa impressionante. Nós estamos, então, à beira do abismo. A gente está à beira do abismo. Só que a gente tem que cuidar, né? Se cai para um lado é uma coisa, se cai para o outro é outra. Então, à beira do abismo, John Halifax. Encontrando liberdade, onde o medo e a coragem se cruzam. Tudo certo, então, cara? Não, com 3 crianças em casa. Aí é complicado o negócio. Então, a gente parou aqui, ó, na página 56, 57. Tá? Para quem está acompanhando no livro aí. Então ontem ensinaram, colheram muita coisa naquela horta que eu vi, mandaram as fotos para mim, que bacana. Era em Palhoça mesmo? Entrei no Zen Pacemaker. Então, editora Lúcida Letra, né? Esqueci de todos os créditos. Editora Lúcida Letra, John Halifax, à beira do abismo. Entrei no Zen Pacemakers, como cofundadora nos anos 90. Roshi Berne, Jishu e eu, juntamente com vários outros praticantes Zen, trabalhamos intensamente para transformar a prática dos 3 princípios. Então, lembrando dos 3 princípios de ontem, gente: não saber, dar testemunho e ação compassiva. Tá? São os 3 princípios. Palhoça, pertinho da casa da Cris, beleza. Dos 3 princípios em uma parte central de nossas próprias vidas e para oferecer essa possibilidade aos nossos alunos. Alguns anos depois, incorporei esses princípios ao programa de treinamento de capelania budista do Upaya, e eles servem de base para a maneira como treinamos os capelães em visão, meditação e ação. Eu achei estranho nessa tradução usar capelão
como um termo budista, uma vez que ele vem de um outro, acho que do metodista, né? Eu fiquei na dúvida sobre isso, mas enfim, não vi o original. Bom dia, gurias! Chegando a turma aí. Mas enfim, em visão, meditação e ação. Visão, meditação e ação, gente, é bem diferente daquelas coisas que tem no empreendedorismo, tá? Não tem nada a ver. Visão aqui se refere à visão correta, um dos pontos do caminho óptimo. E a visão correta só acontece quando a gente observa através de prajna, através da sabedoria, através da compreensão. É uma outra coisa. Usando os princípios como referência, nos perguntamos: como podemos nos sentar com o não saber quando nos sentimos quase soterrados pelo sofrimento? Em que momento a prática de dar testemunho nos converte em espectadores? Quando a ação compassiva é exigida, como nos livramos das ideias de ajudar e consertar as coisas para que o altruísmo equilibrado e saudável não ultrapasse o limite? E se estivermos cambaleando na direção do altruísmo patológico, como podemos voltar à terra firme do altruísmo saudável para que não deslizemos pelo abismo? Então lembra o que foi falado ontem, né? Que justamente quando a gente começa a ajudar, a gente começa a querer consertar as coisas e consertar dentro de um terreno da nossa própria forma de agir e não dentro do contexto da outra pessoa. E esse é o grande negócio assim da gente tentar ajudar. A minha sogra, e ela dizia uma coisa que eu achava maravilhoso, aquilo assim, né? Dona Sueli Feldens, ser maravilhoso. E ela dizia que educar, viu, Karim? Aí, ó, vocês sabem isso. Mauro aí, que está com mais um filho, vindo o terceiro. Já tem nome, Mauro? Fran, já tem nome? Então, educar é colocar uma caixa de primeiros socorros no colo. Então eu fiquei imaginando aquela cena assim, né? Criar filhos, né? A mãe em casa com a caixa de primeiros socorros no colo, só esperando o filho voltar assim. Pá, sensacional. Quando eu vi aquela primeira vez que ela falou isso, há 30 anos atrás, eu fiquei, pá, isso eu quero usar na minha vida. Então tu não interfere tanto assim, né? Tu interfere até o ponto de acreditar que aquele movimento da pessoa que está do outro lado consiga ser protagonista da sua própria vida. Meu senso de altruísmo foi testado repetidamente durante os anos em que trabalhei como voluntária em uma prisão de segurança máxima. Quando entrei na penitenciária no Novo México, para ensinar meditação aos prisioneiros, realmente entendi o que era a prática do primeiro princípio, não saber. Eu sentia literalmente medo de estar dentro de uma prisão de segurança máxima. Joaquim, que massa! Joaquim, que legal! Muito bacana. Joaquim, o Joaquim lá do Ramil. Joaquim. Não saber. Eu sentia literalmente medo de estar dentro de uma prisão de segurança máxima. Estava preocupado em trabalhar com uma população de homens, membros de gangues que haviam cometido vários assassinatos. Para tornar as coisas mais desafiadoras, na orientação para voluntários fomos informados de que, se fôssemos feitos reféns por algum prisioneiro, os funcionários da prisão não seriam responsáveis por nos resgatar. Que massa! O meu sogro, o São Miguel Feldens, também, que já faleceu, ele trabalhava dentro do presídio, né, por 45 anos, resgatando a identidade do ser. Apesar de tudo isso, eu queria muito servir nesse terreno de cremação em particular. Trabalhava com pessoas próximas da morte há décadas e percebi que precisava aprender com um mundo que parecesse distante daquele com o qual me sentia familiarizada. Também tinha plena consciência de que nosso sistema econômico, o racismo e a exclusão cultural alimentaram a opressão sistêmica do modelo prisional. Queria mergulhar mais profundamente no sofrimento psicossocial associado à justiça e à injustiça em nosso país e servir aos que foram vítimas de esmagadores males sociais. Miguel, Francisco e Joaquim. Sim, eu conheço
Conheço todos os filhos do Mauro e da Fran. Que bacana, São Miguel, São Francisco e São Joaquim. É uma comunidade. Tá bem? Sensacional. A primeira reunião que tive com meu grupo de alunos acabou sendo uma grande lição do não saber. Os homens foram levados para a sala de reuniões por um guarda da prisão, que deixou minha colega e eu sozinhas com uma dúzia de indivíduos tatuados e muito rudes. Olha essa cena. A maioria usava óculos escuros e tinha a cabeça raspada, com redes de cabelo apertadas sobre a testa. Olha o que ela passou. Todos se sentaram de qualquer jeito nas cadeiras de plásticos, amontoando-se uns sobre os outros. Como sacerdotisa zen, eu também tinha a cabeça raspada, mas não usava rede de cabelo, e cruzei as pernas elegantemente. Sentada ali tão desconfortavelmente com eles, fiquei surpresa com a forma como o meu medo atrapalhava a interação com esse grupo de homens silenciosos e carrancudos. Quem de vocês aí que está fazendo prática conseguiria fazer um trabalho desses na prisão, assim? Eu teria bastante dificuldade. Não conseguiria. Acho bem difícil. Bem difícil. Por isso que eu ficava muito impressionado com o meu sogro, que ia lá por 45 anos, todos os dias, a vida inteira, trabalhando e tentando resgatar essas pessoas. Acho muito impressionante. Tive que desistir rapidamente dos meus preconceitos sobre como era estar ali dentro. Ou as coisas não seriam muito fáceis para mim. Perguntei ao grupo se eles concordavam em fazer uma prática de check-in, ou seja, compartilhar como estavam se sentindo, e um deles rosnou afirmativamente. Tive que levar minha atenção à respiração para me aterrar, e em seguida começamos. Olha a cena. O primeiro homem olhou para mim, apenas olhou para mim. Foi desanimador. O segundo homem usava óculos escuros e eu não conseguia ver seus olhos. Perguntei-lhe educadamente se ele se importaria em tirar seus óculos escuros. Ele os colocou para cima e para baixo tão rapidamente que consegui apenas ter um breve vislumbre de seus globos oculares irritados e vermelhos de sangue. Tive que sorrir, assim como alguns outros homens do círculo. A Camila falou, talvez ele não julgasse. Mas é bem mais do que isso, Camila. É preciso uma entrega gigantesca, assim. Só um bodhisattva mesmo consegue fazer isso. É bem mais, porque não basta só julgar, né? Porque o mundo deles lá é outro. Tu está entrando num terreno que tu conhece, tu desconhece completamente. O jogo é completamente dentro do campo deles, assim. Tu tem que entrar despido de qualquer coisa, não é só julgamento. Finalmente, o companheiro seguinte baixou a guarda e começou a conversar. E as coisas começaram a esquentar. Homem após homem diziam mais algumas palavras, até que o último homem enfiou a mão no bolso da camisa, pegou um pequeno pacote e entregou para mim. Era uma rede de cabelo. Abri o embrulho, tirei a rede e coloquei lentamente na minha cabeça. A sala caiu em gargalhadas, e assim começou minha prática de 6 anos de não saber em uma das prisões mais duras dos Estados Unidos. Vi naquela época, e sei agora, que ser o que chamamos de especialista poderia facilmente me separar daqueles homens. Com muita frequência, construímos um muro de especializações graças aos nossos medos. Aprendi com essa experiência sobre o valor de ver claramente os meus vieses e a minha história, e como estes eram obstáculos para enfrentar o momento de maneira direta. No final, aprendi que a prática do não saber é o próprio fundamento do altruísmo, porque nos abre para um horizonte muito mais amplo do que os nossos preconceitos jamais nos permitiriam ver e possibilitam a conexão e a ternura. O segundo princípio, dar testemunho, então vocês entenderam o que é não saber? É não entrar com aquela cara de especialista, assim, né? Cara de sabe tudo, assim. Isso aí é complicado. O segundo princípio, dar testemunho, é a prática de estar totalmente presente e conectado com todo o nosso ser à catástrofe completa, à neutralidade ou à alegria do que quer que esteja surgindo. Ainda mais profundamente, a prática de dar testemunho é relacionar-se sem qualquer filtro com os outros e com o mundo ao nosso redor. E também com nós mesmos, com as mãos e os corações e o coração abertos. Quando estou no Nepal,
servindo nas clínicas nômades do Paia, dou testemunho a muitas pessoas materialmente empobrecidas, feridas ou doentes. Tenho também que dar testemunho às consequências de um governo corrupto, da degradação ambiental e da marginalização dos tibetanos. Aprecio o povo tibetano e me sentei com a verdade da sua situação repetidas vezes, a fim de aprender o que poderia ser útil às suas comunidades. Eu não conseguiria fazer isso sem a prática de dar testemunho. Do não saber a dar testemunho, surge o terceiro princípio, a ação compassiva, ou que o mestre Zen Yumin Weinin chamava de uma resposta apropriada. Significa agir, ou conscientemente abster-se de agir, com a intenção clara de beneficiar os outros. Sim, aqui ela já está relacionada a ser filtros, né? Aqui ela já está usando termos atuais, né? Porque antes dos filtros a gente usar máscaras, né? E agora é filtro. A ação, o filósofo jiddu Krishnamurti, adoro Krishnamurti. Tem livros dele que era do que eu herdei do pai, uma coleção de livros esotéricos que provavelmente não existem mais, que tranquilamente tem uns 80 anos, assim. Tem os originais, assim, a primeira edição. E um deles é o Krishnamurti, outros são livros bem esotéricos, não existem. São 12, uma coleção inteira. A ação só tem sentido no relacionamento. E sem entender o relacionamento, a ação em qualquer nível só trará conflito. A compreensão do relacionamento é infinitamente mais importante do que a busca por qualquer plano de ação. Viajando para o Nepal e apoiando as clínicas médicas de Upaya por décadas, fazia esse trabalho a partir de uma base de não saber e dar testemunho, enraizado em relacionamentos que minha equipe e eu desenvolvemos com o povo do Himalaia. A prática dos princípios contraria o caminho no qual a maioria de nós se sente à vontade. Essa coisa do não saber é muito legal, assim, às vezes as pessoas me pedem, tu pode dar uma palestra sobre alguma coisa? E acreditem ou não, eu nunca preparo uma palestra, nunca. Eu não preparo um termo, palestra. Aí quando me pede um título, eu digo, como é que eu vou dar um título se eu não sei nem o que eu vou falar? Eu não faço a menor ideia. A última foi semana passada, né, que foi lá no CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, em Estrela, e tinha um dia antes eu disse, vou falar sobre tal assunto. E agora, final do mês, eu vou dar uma outra palestra na Câmara Júnior, Câmara Júnior, em Lajeado, os jovens empreendedores, assim. E aí me perguntaram o tema de novo. Eu não sei, porque na verdade a gente tem que chegar com uma eu prefiro chegar nos lugares e para fazer as falas e tudo mais, sempre observando o ambiente, assim, observando onde eu estou, quais são as energias do local e ver o que as pessoas estão precisando ali. Então, quando tu chega dessa maneira, assim, aí a fala sai de verdade, não sai senão ela vai sair de um lugar daqui para tentar achar um lugar ali, entendeu? Fica muito distante, porque às vezes esses lugares não se conectam. Então, quando a gente fala de um mesmo lugar, onde a gente está naquele mesmo lugar, aí a verdade aparece. Aí o budismo floresce. Senão fica uma coisa muito superficial. É a JCI. Tu vai estar lá também, Camila? Agora é a JCI, né? Que bacana. Então, dia 26, né? Não me lembro. Eu vou ter que olhar ali. Tá agendado. Então, já sabe que não tem um tema. E ontem pediram o tema. Eu disse, vou pensar em nome, então. Cuidadores podem querer fazer o que tem que ser feito. Assim como educadores, advogados, ativistas e pais. Eu também. Ela diz eu também. Nós também tendemos a confiar em nossa experiência, em nossa base de conhecimentos, em nossa experiência passada em ajudar os outros. Mas se quisermos experienciar completamente o momento presente, os 3 princípios podem ser guias inestimáveis. Então, Camila, tu avisa o pessoal lá que estão na expectativa de um tema? Aí agora ela já sabe. O Gerson disse que nem tem um tema. Tá, não, eu vou inventar um nome. Fica tranquilo.
Para mim, os 3 princípios estão entre os upayas mais poderosos. Lembrando, gente, upaya significa meios hábeis, ferramentas de prática, que uso para trabalhar com as energias dos estados limite. Neste livro, ao explorar cada um dos estados limite e outras práticas que o apoiam, voltarei aos 3 princípios como meios hábeis, como práticas, para experienciarmos o nosso próprio sofrimento e o sofrimento dos outros, e também como um caminho para cultivarmos a sabedoria e a compaixão a fim de encontrarmos liberdade. Então ela vai aprofundar mais esses 3 estados, tá? Começando por agora, praticando o não saber. Portanto, como podemos realmente praticar os 3 princípios? Vocês estão anotando, gente? Lembra que eu falei, está chegando gente nova aí? Esse é um livro de estudo, vão anotando todas as percepções de vocês. Porque as percepções acontecem naquele momento. Depois, se vocês tentarem lembrar, aí vira cognitivo, foge um pouquinho. Portanto, como podemos realmente praticar os 3 princípios? Aqui vou oferecer alguns pontos para a prática de cada princípio, começando com a prática do não saber. Eu ando precisando de uma massagem. De verdade. Não, é sério. É sério que é coisa da idade, não é coisa da idade. Aquele dia que eu fui dar a palestra lá era de manhã, cedo, em Estrela, e estava muito frio na Jade, e eu fui de lambreta, né? Aí tu atravessa a ponte, né? Dá uns, sei lá, 5, 6 quilômetros. E eu fui de lambreta, tava frio, gente. Não é pisciano falando, tava frio. É Rio Grande do Sul. Aí quando passa ali nas pontes, assim, tem o vento, né? E eu fui contraído demais, sabe? Do frio, assim, cheguei lá encarangado. E aquilo me deu uma contração que já faz uma semana e eu não estou conseguindo descontrair, mesmo com o yoga. Aí eu preciso de uma massagem, porque eu acho que vai ser a única forma. O que isso tem a ver no meio do texto? Vocês perguntam, gente, o que ele está fazendo? Onde ele linka essas coisas? É que eu estou mexendo as costas aqui porque está doendo. Quando eu reconheço a necessidade de servir alguém que está sofrendo, normalmente respiro para me enraizar e acomodar o corpo na expiração. A seguir, ao sentir o sofrimento dessa pessoa, poderia me perguntar: como posso manter a mente aberta, não tirar conclusões e nem partir para a ação? Também posso perguntar: por que realmente quero servir nesta situação? Estou preso na armadilha do altruísmo patológico? Tenho o que é preciso neste momento para não causar danos e para servir? Viram como é que é a prática? E eu faço muito isso. Quando as pessoas me fazem as perguntas, encarangado é encolhido. É um termo gaúcho aqui, dos Pampa. Encarangado é encolhido, né, Mauro? É alguma coisa... uma sofrência no frio. Nem sei como é que... Vou explicar encarangado. Encarangado é passar muito frio. Entendeu? Mais ou menos. Né? Pois é, eu preciso marcar com o Fred. Você não tem noção. Tá difícil até de ficar sentado. Então, como posso manter a mente aberta? Então, como é que tu vai, quando tu tá em contato com outra pessoa, travado? Isso. Travado é bom. Isso, Karen. A Karen é fisioterapeuta, ela sabe. Carangado é travado. Travado é em vários sentidos, né? Tá, vamos voltar aqui. Como posso manter a mente aberta? Então, quando tu está em contato com outra pessoa, todo contraturado de tanto frio, pronto, encarangado. É isso aí. Quando a gente está em contato com outra pessoa e outra pessoa está te falando alguma coisa, tu tem que ter uma forma de olhar. Tu está ouvindo aquilo que ela está falando, ela está colocando aquilo dentro do mundo dela, dentro das condições que ela está vivendo, mas tu tem que ouvir e tu tem que prestar atenção naquilo que tu está sentindo também. Observar, naquele momento tu tem que estar em mindfulness, tem que estar em sati, em atenção plena. O que significa isso? Observando quais são as movimentações que acontecem no teu corpo e praticando não saber, é tu observar se qualquer movimento que surge, tu está gerando um impulso, e esse impulso pode ser do ego, pode ser uma forma de querer tirar aquela pessoa imediatamente daquilo, tirar o protagonismo dela, geralmente o ego, né, acontecendo. Tá? Então, quando a gente está se observando nesse estado,
a gente se observa justamente para ver se aquela nossa fala não vai causar mais dano ainda do que ajudar. Então tem que ter um cuidado quando a gente está nessa posição que a gente está aqui como instrutor ou como uma pessoa que está ouvindo, ouvinte. Pisciano encarangado, eu faço um dramão mesmo. Eu dramatizo. Fazer o quê? Se sentir medo ou aversão ao sofrimento e se começar a julgar, idealmente eu percebo isso acontecendo e novamente solto para permanecer aberta. Então a gente tem que cuidar, se a gente está julgando, tu está o tempo todo em mindfulness. Se tu não estiver observando isso, e provavelmente quando ela diz aqui eu inspiro e expiro, ela está praticando também Tonglen, tá? A prática de Tonglen. Lembra aí alguns alunos que eu ensinei? Tonglen. A gente observa se estamos encarangados ou não. Não. A Patrícia já está usando o termo em outro sentido. Não espalha assim, Patrícia. Isso aí tem umas regras dos gaúchos, não pode colocar encarangado em qualquer frase. Tá bem? Olha aí, ó, o pessoal se encontrando aí. Se sentir medo ou aversão ao sofrimento e se começar a julgar, idealmente eu percebo isso acontecendo e novamente solto para permanecer aberta, trazendo minha atenção de volta à respiração, aterrando-me e em seguida posso estar presente ao que quer que surja. Recentemente, estava acompanhando um amigo que estava morrendo, quando, de repente, sua esposa subiu na cama, olha isso, e bem vigorosamente afofou o travesseiro em que a cabeça dele estava descansando. Ela então deu tapinhas no braço dele, repetidas vezes, dizendo que ele estava bem. Naquele momento, até onde eu podia ver, ninguém estava bem. Tive que me soltar no não saber, sustentando um espaço de amor pelos dois. Ela estava apavorada. Ele estava em agonia mental e física. Depois de um tempo, os dois se acalmaram. Mas não foi fácil resistir ao meu impulso de empurrá-la para longe dele. Fazer uma pausa e aterrar ajudou a me abster de tentar salvar e aconselhar, ficando apenas presente. Então vamos parar por aqui, que daí amanhã a gente entra praticando o dar testemunho. E amanhã a gente vai falar sobre termos gaúchos. Como usar. Vamos fazer uma prática? Faça uma inspiração profunda. Lembrando que hoje à noite tem a comunidade, então quem quiser ainda o link, eu envio o link, ela é aberta. A gente vai ter uma fala dos bonequeiros, a filosofia da arte, de pessoas que estão no mundo promovendo a arte, andando pelo mundo inteiro mesmo, de verdade. Eles são ali da Serra Canela e Gramado. E principalmente crianças, né? Adultos e crianças. Então quem quiser, me avisa que eu mando o linkzinho, hoje 19h15, tá bem? Na comunidade Arquitetura da Mente. Uma inspiração profunda pelas narinas, soltem pela boca. E ao soltar, relaxem completamente o corpo. Ao soltar o corpo, soltem qualquer amarras da própria mente. As amarras significam o estado cognitivo da gente ouvir e criar conclusões cognitivas. Julgamentos através do nosso próprio olhar. Soltem tudo isso agora. Observem que cada vez que a respiração, que o ar entra nas narinas, e quando a gente solta, é um novo recomeço. Não significa apenas que estamos inundando nossos pulmões e células e purificando nosso sangue através do oxigênio. Significa que cada vez que o oxigênio entra nas nossas narinas, todo um novo mundo se abre nesse contexto.
Eu não só experimento o oxigênio, como eu experimento o mundo interno dentro de mim. Essa inspiração é o intervalo entre o que acontece entre o mundo externo e o mundo interno. A prática da meditação, observando a inspiração, é como estar em uma janela observando um movimento passar. A gente está vendo o movimento, participa de alguma forma, abana, mas ao mesmo tempo não está envolvido diretamente. Cada vez que eu inspiro, eu crio todo um mundo. Cada vez que eu expiro, eu solto esse mundo. Cada vez que eu inspiro, eu crio completamente toda uma possibilidade de um eu novamente. Um eu que sente, um eu que se movimenta. Cada vez que eu expiro, eu solto esse eu que sente, esse movimento, entendendo que tudo é impermanente. Eu inspiro e expiro na possibilidade desse fluir entre agarrar e soltar o tempo todo. E eu existo nesse intervalo entre os dois. Faça uma respiração profunda. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam e toquem a todos. E que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Um bom dia para vocês e até amanhã ou hoje à noite. Ok?